Imagine que você vive em um mundo onde existem criaturas que se alimentam de humanos, porém elas se parecem muito com humanos. E imagine também que agora você se tornou uma dessas criaturas e que agora você vai ter que aprender a viver como elas. É isso que nós vamos ver no volume 2 de Tokyo Ghoul. Se você não viu o volume 1, é importante que você veja ele, então vou deixar o link que está aqui embaixo para você assistir ele. Depois você volta para ver esse aqui, porque senão você não vai entender nada do que está acontecendo no volume 2. Mas se vocês já viram a parte 1, eu digo para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixar aqui embaixo nos comentários o que você acha da história de Tokyo Ghoul. Mas se você já fez tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. Atenção, esse vídeo terá spoilers. A história começa com o Kaneki aprendendo com o gerente fazer aquele café. Só que mesmo o gerente explicando passo a passo pro Kaneki, ele diz que aquele café não ficou tão gostoso quanto o que ele faz. Depois de um tempo, o Hide ele vai até a Anteiko lá para tomar um café. Ele até fica feliz que o Kaneki tá começando a trabalhar lá. Ele até mesmo agradece a Touka, que ele fala que ela ajudou bastante eles naquele acidente de carro que eles sofreram. Depois que teve aquela confusão com o Nishio lá, que tentou atacar os dois, eles fizeram parecer que aquilo foi meio que um acidente onde um carro acabou atropelando os dois e tal. A Touka ela chama o Kaneki e ela fala que se ela perceber que o Hide sabe que ele é um Ghoul agora, ela mesma vai se encarregar de matar ele. É revelado pra gente que não só pessoas normais vão naquela cafeteria, como também Ghouls, só que Ghouls mais civilizados. Só que mesmo assim ela fala pra ele meio que se encarregar de cuidar do amigo dele. Depois de um tempo o gerente chama o Kaneki pra cozinha e ele mostra que tem um prato ali com sanduíches. O gerente então pega aquele sanduíche e começa a comer ele normalmente. O Kaneki até pergunta se tem algum ingrediente especial naquele sanduíche. O gerente então fala pro Kaneki comer aquele sanduíche. O Kaneki vai e come, só que tem um gosto horrível. Ele fala que é como se ele estivesse comendo uma esponja. O gerente então fala que como os Ghouls eles são bem parecidos com humanos, eles meio que tiveram que estudar os humanos para saber como eles se comportam para agirem como humanos. Então quando ele come aquele sanduíche, ele não está necessariamente mastigando, ele basicamente pega um pedaço, engole e continua fingindo que está mastigando. Só que mesmo sabendo disso, que ao invés de mastigar ele tem que engolir de vez, o Kaneki ele acha que isso vai ser um pouco mais difícil do que realmente parece ser. Nesse momento também chega duas mulheres ali, a Fuyuguchi e a filha dela, a Hinami. Elas vão até os fundos ali da cafeteria com o gerente pegar o envelope delas. Enquanto isso, a gente vê que tem um Ghoul desesperado procurando alguém para comer do lado de fora e ele vê um velho andando ali. Quando ele ataca esse velho mata ele rapidamente. É revelado que esse velho, junto com o parceiro dele, são caçadores de Ghouls. No outro dia, o gerente pede pra Touka levar o Kaneki até a loja de máscaras do Uta. Ela meio que se pergunta por que ela tem que perder o dia de folga dela levando o Kaneki lá. Só que o gerente fala que se ele for sozinho, ele não só vai se perder, que quando ele encontrar com o Uta, ele vai ficar bem assustado com a aparência dele. Ela então meio que sem ter opção, ela acaba levando ele. Quando eles chegam até lá, de fato eles encontram a loja do Ultra. E ele aparece, ele tem uma aparência bem gótica, todo tatuado e tal. E o outro ele começa a tirar as medidas do Kaneki ali, pergunta do que ele gosta, se ele tem alguma preferência e tal. O Uta então ele pergunta por que ele tá usando aquele tapa-olho. O Kaneki ele explica que quando ele fica na forma Ghoul dele, aquele olho vira Ghoul. Isso desperta uma certa ideia no Uta. O Uta então ele pergunta o que o Kaneki acha da Touka. O Kaneki ele fala que a Touka é um pouco assustadora. O Uta ele fica até mesmo surpreso com essa resposta do Kaneki. Ele fala que de fato ela parece um pouco fria, meio ameaçadora, só que na verdade a Touka é uma mulher muito gentil. E ele fala também que quando você é um Ghoul é muito difícil você conviver com outros humanos. Só que mesmo assim a Touka ela faz questão de frequentar uma escola e de ajudar outras pessoas lá. Eles então conversam ali um pouco mais e depois que ele já tem todas as medidas do Kaneki, eles vão embora. Quando eles estão indo embora, o Kaneki pergunta por que ele foi lá tirar as medidas para fazer essa máscara. Ela comenta que existem esses caçadores de Ghouls ou investigadores Ghouls, só que uma vez que você entra em combate com eles, você precisa ter a sua identidade preservada, porque se eles veem o seu rosto, a sua vida acaba, eles vão perseguir qualquer um que seja ligado a você. Enquanto isso, nós vemos a Fuyuguchi, ela tá
carinhando a Hinami enquanto ela dorme, enquanto observam uma máscara. Outro dia então ele vai pro trabalho normalmente, só que ele percebe que a Touka não tá ali. O gerente ele explica pro Kaneki que tá chegando o período de provas na escola da Touka e que ela pediu folga para ela poder estudar e se preparar para as provas. O gerente então ele fala que eles estão precisando reabastecer o estoque, então ele pede pro Kaneki ir com o Yumo pegar materiais para eles reabastecerem o estoque. Pena que ele fica desesperado, que ele fala que não quer matar ninguém, só que o gerente fala que não vai precisar matar ninguém, só vai precisar seguir o Yumo para ajudar ele. Durante a noite, o Kaneki ele encontra com o Yumo lá, o Kaneki ele entra no carro com o Yumo e quando ele vai até uma espécie de avenida e quando ele olha lá para baixo na rodovia que eles pararam, ele vê que é um grande penhasco. Quando ele se apoia para olhar, aquilo tá muito velho e acaba cedendo, o Kaneki cai lá embaixo. Ele fica até surpreso que ele tá vivo, né? Talvez seja por causa do DNA Go que tem nele agora. E ele repara que lá embaixo tem um cadáver de uma pessoa. O Yumo ele desce lá e ele fala que esse local ele é bastante frequentado por pessoas que querem cometer suicídios. Então, para eles não precisarem ficar matando outros humanos para se alimentar, eles pegam essas pessoas que cometeram suicídio para se alimentar. O Kaneki ele comenta que mesmo o Yumo falando que ele não dá mínima para os humanos, ele não quer nem estar perto de um, ele parece ter uma certa pena dessas pessoas que cometeram suicídio. Quando eles estão indo embora, eles encontram com a Fueguchi no meio da rua. O Yumo fala que é um absurdo, ela tá andando sozinha e fala para ela entrar no carro. E ela entra e eles vão embora. Enquanto isso, lá no CCG, que é a Corporação de Investigadores Ghost, tanto aquele velho como o parceiro dele, que é o Amon e o Mado, eles estão meio que inconformados, porque todas as pessoas que trabalham naquele centro de caçador de investigadores de Ghost, eles estavam meio que empurrando tudo com a barriga. Em específico, eles estão caçando um Ghoul. E esse Ghoul eles não sabem exatamente onde ele tá, mas eles sabem que o familiar desse Ghoul em específico acabou morrendo. Eles até encontraram onde está o túmulo dele. O Amon ele pergunta se eles cavaram o túmulo para ver se encontrava alguma pista, alguma coisa assim. Só que os caras que estão ali, eles meio que acham isso um pouco desrespeitoso fazer isso. O Amon ele fica revoltado porque eles são a justiça ali, Ghouls são animais, precisam ser caçados, precisam ser destruídos. Então ele sozinho vai lá e encontra aquela máscara que a Fueguchi estava segurando. No outro dia o Kaneki está trabalhando ali normalmente e um dos rapazes ali que trabalha no Teiko pede para ele levar café para o andar de cima. E quando ele chega lá, a Hinami tá comendo, então ele fica um pouco assustado com aquilo, deixa a comida e vai embora. Depois de um tempo ele precisa voltar lá para levar o café para ela novamente. E quando ele chega lá, ele se desculpa por ter interrompido ela enquanto ela almoçava e tal. E só então ele percebe que ela tá lendo um livro de uma autora que ele é apaixonado. E o Kaneki ele até começa a ajudar ela com a escrita, porque como ela não pode frequentar a escola, a Hinami ela não sabe muito bem alguns kanjis, alguns termos, algumas traduções, então o Kaneki ajuda ela bastante nisso. Enquanto isso, a Fueguchi ela tá conversando com o gerente sobre se mudar daquele distrito, para ela talvez dar uma vida um pouco melhor para Hinami. Quando a Fueguchi ela termina de conversar com o gerente, pega a Hinami e vai embora para outro distrito, ela repara que elas estão sendo seguidas. E de fato, elas estavam sendo seguidas. E quem encontra elas é o Amon e o Mado. O Amon ele confronta a Fueguchi e ele fala que quer fazer algumas perguntas para ela. Só que antes que ele possa falar qualquer outra coisa, a Fueguchi libera a Kagome dele e ataca eles, falando para Hinami fugir. Enquanto isso, o Kaneki está encerrando o expediente lá com o gerente. E quando ele tá indo embora, ele escuta duas pessoas conversando que viam os investigadores lutando com um Ghoul. E foi a primeira vez que ele viu esse Ghoul. O Kaneki ele fica um pouco assim preocupado, que pode ser a Hinami, pode ser a Fueguchi, só que aí de boa. O problema é que depois de um tempo ele encontra o caderno da Hinami. E quando ele começa a caminhar, ele encontra a Hinami totalmente desesperada, falando que a mãe dela tá em perigo, a mãe dela tá em perigo. E quando o Kaneki corre para ajudar, a Fueguchi já tá bem machucada. E ele então começa a impedir que a Hinami veja o que vai acontecer. E nesse momento, o Mado mata a Fueguchi na frente do Kaneki. E ele não teve força para fazer nada, ele apenas impediu que a Hinami visse aquilo.
No outro dia, a Touka ela vai até a Anteko e quando ela chega lá, tá todo mundo ali, até mesmo o Yomo, que ela fala que é bem difícil ver ele por ali. Eles então falam pra ela que a Fuegochi foi morta por aqueles investigadores Ghouls. A Touka ela fica desesperada, porque se eles viram o rosto da Hinami, eles não vão parar até encontrarem ela. Ela então dá a opção deles irem e matar esses dois investigadores que viram o rosto da Hinami e que mataram a Fuegochi. O Yumon, ele é contra isso, porque ele pensa, caramba, já tem dois investigadores Ghouls aqui, se a gente mata eles, o número de investigadores ou pombos vai dobrar naquela região. A Touka ela fica completamente revoltada com isso e mesmo o gerente falando para ela não fazer nada, ela fica com raiva e sai de lá. O Kaneki ele até pergunta se não é um pouco preocupante deixar a Touka enfurecida no estado que ela tá, sair dali. O gerente fala que ela tá nervosa, só que daqui a pouco a adrenalina vai baixar e ela vai voltar ao normal. O Kaneki ele vai pra casa dele e ele começa a refletir porque ele fala, beleza, tem esses caçadores de Ghouls que caçam Ghouls. E eles têm um certo motivo para isso, porque Ghouls se alimentam de pessoas, logo eles são um perigo para a sociedade. Só que de outro ponto de vista, os Ghouls querem viver normalmente, só que como os investigadores Ghouls caçam eles, eles vão ter que revidar. Então ele acaba chorando lá no banheiro porque ele se sente impotente demais para fazer alguma coisa. Mais tarde o Amon ele tá indo jantar com os amigos dele ali, só que depois de um tempo, depois de umas conversas, ele vai embora. Esses dois investigadores Ghouls estão indo para casa conversando e nesse momento eles são atacados por uma Ghoul com uma máscara de coelho. O Amon ele aparece ali, ele começa a lutar contra aquela Ghoul ali, só que como ele não tá com a arma dele, ele não tem muita chance. Só quando aquele Ghoul, a Touka no caso, vai matar ele, o Mado aparece usando a Kink dele e ele acaba ferindo a Touka, fazendo com que ela fuja. No outro dia o Kaneki ele tá trabalhando ali na Anteko normalmente, só que ele acaba dando o pedido errado pro cliente. O Kaneki então ele vai até o depósito para ver se tem um ingrediente que aquele cliente pediu e a Touka tava mexendo ali. Ele pede aquele ingrediente, quando ela vai pegar, ela acaba sentindo uma certa dor no braço. E só então o Kaneki vê que ela tá com ferimento. Quando ele vai ajudar ela, o gerente fala pra ele não fazer isso, porque ela consegue se curar sozinho e ela não vai aceitar que o Kaneki ajude ela. Só que o Kaneki fala que mesmo assim ele vai ajudar ela, porque a Anteko é para os Ghouls se ajudarem. A Touka ela correu para os fundos ali da Anteko e quando o Kaneki vai lá ajudar ela, de fato ela não aceita. Só que ela fala que ele é um simples humano, ele não vai entender nada do que ela passa e tal. Só que o Kaneki ele fala que ele agora ele se sente meio que um humano no corpo de um Ghoul. E que ele pode não entender isso, mas ele não se importa mais. Porque ele fala que mesmo se for um Ghoul ou se for uma pessoa, estando próxima a ele, ele não quer perder essa pessoa. Ele vai ficar muito triste se no caso a Touka morresse. O Kaneki então ele fala que ele se sente muito impotente e ele pede então pra Touka treinar ele, que aí pelo menos ele não vai se sentir tão inútil assim. A Touka então fala pra ele no outro dia encontrar ela ali na Anteko. Eles vão lá, a Anteko já tá fechada e ela leva ele até o subsolo da Anteko, que era uma espécie de túneis subterrâneos, uma parada assim. E ela fala que é pra ele só ir lá quando ela tivesse ou quando ele tivesse acompanhado, porque se ele andasse um pouco mais ele ia acabar se perdendo, nunca mais ia achar a saída dali. Ela então fala que ela vai ensinar ele a se defender e a usar a Kagome dele do jeito que ensinaram ela, então pode ser até mesmo que ele morra nesse processo. Então começa a atacar o Kaneki ele bem brutalmente, até o ponto que ela quebra o dedo do Kaneki e ela fala que se ele não se defender, ele vai morrer, porque ela não vai parar até que ele use isso. Quando ela vai continuar atacando ele, ele acaba soltando a Kagome dele. Depois de um tempo, eles saem dali, ela fala que isso foi a primeira aula, só que como ele usou a Kagome meio que por um instinto de sobrevivência, eles vão ter que trabalhar mais isso, porque em teoria ele tem que usar a Kagome quando ele quiser, não pode simplesmente, vou morrer, usar esse negócio. Nesse momento também aparece o Uta lá, o Uta ele fala que ele terminou a máscara, só que ele estava tão empolgado para ver o Kaneki usando ela, que ele decidiu entregar pessoalmente aquela máscara. Então ele mostra a máscara pro Kaneki e ele usa ela. E ele comenta que até mesmo ele ficou um pouco animado depois que colocou essa máscara. E é assim que termina o volume 2 de Tokyo Ghoul. No volume 1 de Tokyo Ghoul nós vimos esse sistema um pouco mais introdutório para o mundo dos Ghouls. De Ghouls atacando pessoas, até mesmo matando outros Ghouls mesmo para conseguirem sobreviver. Então agora nós somos introduzidos a outro lado, o lado mais sociável, digamos assim, dos Ghouls. Como que eles sobrevivem, como que eles coexistem
Droga. Como eles coexistem com outras pessoas e como que eles conseguem se camuflar, digamos assim, nessa sociedade que repudia e tem medo deles. Nós somos introduzidos também para os investigadores Ghouls, que você vê que de fato agora meio que não tem mais uma saída para o Kaneki, digamos assim. Ele tinha que se aceitar como Ghoul, beleza, ele não aceitou completamente, só que ele sabe que ele não tem mais outra alternativa. Os Ghouls agora, esse conflito dos Ghouls com a sociedade, contra os caçadores de Ghouls, investigadores de Ghouls, o Kaneki agora vai ter que dar um jeito de sobreviver nesse mundo, porque não só ele é diferente dos humanos, ele está deslocado da sociedade, ele não se sente nem um Ghoul, nem um humano mais. Agora ainda tem essa outra preocupação dos caçadores, investigadores de Ghouls, que você vê que eles têm lados diferentes, mas eles de certa forma não estão errados. Os Ghouls não estão errados no ponto de vista deles, e nem os caçadores e investigadores de Ghouls estão errados no ponto de vista deles. Então você vê que não tem uma relação de certo e errado, não tem pessoas boas ou ruins, são apenas pontos de vista diferentes. Afinal de contas, se você visse uma criatura que atentasse contra a sua vida e contra a vida dos seus familiares, dos seus amigos, você repudiaria a existência daquela criatura ou você tentaria entendê-la? É um lado bem filosófico da obra. Como eu já falei em várias oportunidades, Tokyo Ghoul é de longe um dos meus mangás favoritos. Ele teve uma adaptação em anime que adaptou toda a história de Tokyo Ghoul, tanto Tokyo Ghoul como Tokyo Ghoul Hack, a continuação direta de Tokyo Ghoul. Só que infelizmente só a primeira temporada prestou, de resto, Cristo. Mas se vocês quiserem ver a história original, como ela foi criada, como que ela foi desenvolvida, até porque o anime, mesmo a primeira temporada, como eu falei, sendo a melhor, ela tem bastante diferença do mangá pro anime. Eles tiveram que rushar, cortar bastante coisas. Se vocês quiserem que eu traga o volume 3, 4, 5, toda a história de Tokyo Ghoul, se inscreve nesse canal, ativa o sininho aqui embaixo, deixa o seu curtir e coloque aqui embaixo o que vocês acham do Tokyo Ghoul. Vocês já leram o mangá, já assistiram o anime, e também coloque aqui embaixo o mangá, se vocês querem que eu traga a história aqui. Se vocês não assistiram o mangá, se não assistiu o mangá é ótimo. Se vocês não assistiram o anime, se vocês não leram o mangá, deixa aqui embaixo que eu trarei esse mangá para vocês do quanto antes. Então é isso, pessoal, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.